Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos iniciando o capítulo 2 do nosso livro, né? Nós vamos falar aí dos versos populares, né? Você sabia aí que muitas histórias, né, até acontecimentos importantes da nossa cultura, eles são contados através de rimas e também de versos, tá? E isso deixa tudo mais divertido quando você vai contar uma história, né? Isso também contribui para você lembrar de uma forma mais fácil, né? E nós vamos entender como isso funciona, tá? Olhem só essa imagem aqui, que temos três folhetos, né, bem coloridos e com desenho, né, desenhos diferentes, né? Elas representam ali uma forma de literatura, né, muito famosa no Brasil, chamada de cordel. O nome cordel, ele vem do jeito como esses livrinhos, eles eram vendidos antigamente, pendurados em cordas, como roupas no varal, tá? E aí o que é um cordel, né? Cordel é um tipo de livrinho pequeno, cheio de rimas, né, que conta ali histórias sobre tudo, lendas, aventuras, acontecimentos e até críticas mesmo sobre a vida das pessoas. Então esse é um verso, eles são bem ritmados, né? Ou seja, quando lemos parece que ele é até uma musiquinha, né? Então agora, pessoal, observe aí o desenho, né? Nós temos aí o Bumba Meu Boi, e esse é um dos personagens mais famosos do folclore brasileiro. É uma festa muito alegre, cheia de cores, né? Danças, músicas que contam a história de um boi encantado, tá? E nós temos as frutas, né? Esse folheto, ele fala sobre os elementos da nossa cultura alimentar. Então, o Brasil ele tem uma grande variedade de frutas, né, como banana, abacaxi, caju, que são muito importantes aí para a nossa alimentação, para a economia do país. Então, nós temos também boto cor-de-rosa. Essa é uma outra lenda também muito conhecida, que fala sobre um boto, né, um tipo de golfinho, que ele se transforma em um rapaz bonito para encantar as moças nas festas, tá? E agora nós vamos pensar juntos. Os folhetos que vimos são chamados de cordel. Você já ouviu falar sobre esse tipo de literatura? Então, onde nós podemos encontrá-los hoje em dia, né? Pergunta B: que tipo de história você acha que pode ser contada nesse folheto? Tá? Então vamos lá. Vocês conhecem alguma outra história ou lenda da cultura brasileira, né? E qual pergunta que tal, né? Você perguntar isso para os seus avós, para os seus pais, né? Sobre as histórias que eles possivelmente conhecem, tá? E aqui, pessoal, para fazer em casa ou em sala, que tal aí nós criarmos o próprio folheto de cordel? Então, quando vocês podem escolher o tema, né, que gostem. Você pode ser uma brincadeira, né, e tentar ali escrever um pequeno poema rimado sobre isso. Então, se você quiser, você pode também desenhar uma capa bem colorida, igual de um folclore que vimos aí, tá bom? E aí, pessoal, viram como que os versos populares, eles são importantes para a nossa cultura. E elas ajudam a preservar histórias, lendas e até mesmo o nosso jeito de viver e falar. Então, espero que vocês tenham gostado dessa viagem pelo mundo do cordel, né? Então, nós nos vemos aí no presencial, ok? Até a próxima página. Vamos para a próxima página. Pessoal, então agora nós estamos aqui na página 34 e 35, tá? Veja bem, agora nós vamos continuar explorando aqui o nosso cordel e entender mais, né, sobre as palavras, rimas e estruturas desse tipo de poesia que é tão divertido. Além disso, nós vamos também aprender um pouco mais sobre como o cordel é feito e a sua importância na nossa cultura.
Espero que vocês estejam preparados. Então, vamos lá. Primeiro, atividade 5, interpretando um texto de cordel, tá? O trecho destacado aí, ele diz assim: crie, inove e mistura, mas não deixe de provar. Então, veja bem, qual é a pergunta? O que essas palavras querem dizer? Então, aqui o cordel, ele está incentivando a todos nós a experimentar novas frutas, tá? Então, a alternativa correta é um pedido para que o leitor experimente várias frutas. E quem é o leitor? É você, aluno, você, aluna. O texto, ele não quer que a gente evite comer frutas, muito pelo contrário, né? Ele quer que a gente prove novos sabores de fruta, mistura e se divirta comendo de um jeito saudável e também divertido, tá? Atividade 6, o que significa alimento detergente? Veja bem, pessoal, o trecho destacado, ele diz o seguinte: tem maçã de todo tipo, Fujigold Red Gala, alimento detergente que a saúde sempre embala. A pergunta é: o que a palavra detergente significa no texto? Bom, primeiro, pessoal, a alternativa correta é o alimento que limpa e purifica nosso organismo. Aqui, pessoal, detergente não tem nada a ver com aquele produto de limpeza que a gente conhece, que é comum a gente encontrar nas pias, né, da cozinha. Então, ele está falando sobre alimentos que ajudam a limpar, por isso detergente, né? Que a função do detergente é limpar. E a função dessa fruta detergente é limpar os dentes, proteger a nossa boca contra as bactérias. Isso acontece porque frutas como maçã, pera, né, que exige mais mastigação e ajuda a manter os dentes saudáveis, porque elas são mais durinhas. Então, à medida que você vai mordendo, ela vai também empurrando e eliminando as possíveis sujeirinhas que estiver no seu dente. Agora, a atividade número 7 diz assim: quantos versos tem cada estrofe? Bom, primeiro a gente vai falar do que é um verso. Verso é cada linha de um poema. Como o cordel é um tipo de poesia, ele também tem versos. Então, agora nós vamos contar quantos versos tem cada estrofe do nosso texto. Então, a resposta correta é 6. Né? Se você marcou 6, você acertou. Se olharmos para cada parte do cordel, nós vemos que ele é formado por um conjunto de 6 versos, ou seja, de 6 linhas. E isso é bem comum na literatura de cordel, tá? A gente sabe que um conjunto de versos, ele forma uma estrofe, né? Então, uma estrofe é um conjunto de versos, tá? Na atividade 8 e 9, identificando as rimas, né? O que é uma estrofe? Então, conforme eu já disse, estrofe é cada conjunto de versos, né, que formam uma estrofe. Agora nós vamos contar quantas estrofes o nosso cordel tem. A resposta correta é a número 6, né? Pois o cordel tem 6 estrofes. Então, a gente vai analisando ali as rimas, né? O cordel usa muitas rimas para ficar gostoso de ler, ficar agradável, engraçado, divertido, né? Então, nós vamos observar as palavras que rimam no primeiro trecho, tá? Um exemplo aí do cordel: toda fruta é curiosa, todo fruto é nutritivo, toda fruta é saborosa, todo fruto tem motivo de ser nosso alimento para a gente ficar vivo. Então, aqui, as palavras, elas destacam rimas entre si, dando um ritmo gostoso à leitura, né? Então, nós vamos agora olhar o restante do cordel e sublinhar mais palavras que rimam, tá? A resposta correta para a atividade: as rimas ocorrem sempre no segundo, no quarto e no sexto verso, no caso aqui do nosso texto.
E a atividade 10, ela está pedindo para você assistir um vídeo sobre cordel. E aí nós temos um texto explicativo sobre o cordel. O cordel, ele é um poema, né, de origem oral, que ele é usado para contar histórias e falar vários temas, tá? Antigamente, ele era impresso, né, em folhetos, vendidos pendurados em cordas. E hoje também, né, a gente encontra cordéis em livros, revistas, né? Hoje nós temos o auxílio da internet. Então, assim, você sabia que a ilustração do cordel muitas vezes é feita com uma técnica chamada xilogravura? E o que é a xilogravura? Pessoal, xilogravura significa que os desenhos primeiro são esculpidos na madeira, né, antes de serem impressos. Muito legal, né? Então, a atividade final fala da reflexão sobre o vídeo. Aí você vai ter que pedir ao papai ou à mamãe para apontar a câmera do celular para esse QR Code que está aí, para você ter acesso ao vídeo. Agora eu queria que você relatasse para mim o que você achou mais interessante nesse vídeo. Então, depois de assistir ao vídeo, né, você vai trazer essa discussão para a sala de aula, vai conversar com a sua família sobre o que você aprendeu, né? E aí você vai se perguntar, eu quero saber de você, você já conhecia o cordel? O que mais te chamou a atenção nesse cordel? Então, hoje, nesta página, nós aprendemos, né, na verdade, descobrimos como identificar versos e estrofes, entendemos o que são rimas e ainda como conhecemos um pouco mais sobre a história do cordel. Então, agora, eu convido você a pensar em uma nova rima, a criar o seu próprio verso de cordel. Tá ok? E neste vídeo a gente tem página 36 e 37, né? Aqui nós vamos falar sobre tonicidade, né? A tonicidade das palavras. Então, vem comigo, porque a gente vai estudar isso juntos, tá? Primeiro, pessoal, é um assunto muito importante para a leitura e para a escrita, tá? A tonacidade das palavras. Vocês já perceberam que quando falamos uma palavra, sempre existe uma sílaba que sai com mais força, né? Uma expressão maior. Por exemplo, se falamos caramujo, né? A parte mais forte é o mu. Vamos chamar o caramujo. Caramujo! E isso acontece porque todas as palavras com mais de uma sílaba, ela tem uma sílaba de destaque, que nós chamamos de sílaba forte, né? Ou sílaba tônica. Veja bem, pessoal, a atividade que nós temos aqui, descobrindo a sílaba tônica. Então, nós vamos olhar para algumas palavras do cordel, né? Aqui nós temos a palavra pera, maçã, caju, cenoura, dente e bactérias. Então, nós vamos pronunciar juntos para perceber qual é a sílaba que tem mais força, tá? Vamos lá. Então, nós temos pera, vamos chamar pera. Pera. A sílaba mais forte é P. Vamos falar maçã. Maçã. A sílaba mais forte é sã. Bactéria. Então, a sílaba mais forte é a sílaba té. E agora nós vamos pensar juntos. Pergunta A. Ao pronunciar essa palavra, qual sílaba você acha que tem mais força? Então, nós já descobrimos aí quais são as sílabas que têm mais força. E a pergunta B, será que alguma dessas palavras tem mais de uma sílaba forte? Não, pessoal, não tem mais de uma sílaba forte. A sílaba forte é uma única sílaba. A pergunta C pergunta o seguinte, todas as sílabas tônicas têm acento? Pessoal,
nem sempre a sílaba mais forte tem o acento, tá? Algumas palavras, como cenoura, tem uma sílaba tônica bem forte, mas ela não tem acento. Outras, como maçã, precisam de acento para marcar essa força, tá? A atividade número 2, separando palavras em sílabas. Então agora é a sua vez aí de fazer esse trabalho. Sugiro que você pause o vídeo, né, e que você faça atividade e volte para corrigir. Então olhe bem aí essas frutas e tentem separar seus nomes em sílabas. Banana, mamão, pêssego, caqui, maracujá, romã. Então agora eu peço que vocês pintem o quadradinho da sílaba que tem mais força em cada palavra. O que aprendemos aqui? Toda palavra tem uma sílaba que é pronunciada com mais força, tá? Essa sílaba chama-se sílaba tônica. Algumas palavras têm acento, algumas palavras têm acento para destacar a sílaba tônica, outras não têm acento. Então nós podemos separar palavras em sílabas para entender melhor a sua pronúncia, tá? E que tal você pegar um nome de fruta que não apareceu aqui e tentar separá-la em sílaba? Depois descubra qual é a sílaba tônica e traga para a sala de aula para compartilhar com a turma, ok? Bom, aqui nós já chegamos na página 38 e 39, tá? E o que nós vamos aprender aqui, né? Hoje nós temos aqui, né, um conteúdo muito divertido, um conteúdo musical também, né? Então eu vou ler aqui um poema chamado Festa dos Bichos e aprender mais sobre a divisão das sílabas e a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Então, pessoal, veja bem, vocês sabiam que algumas palavras são mais fortes em certas sílabas do que em outras? Então, nós vamos entender melhor isso agora. Na atividade 1, eu peço a leitura do poema A Festa dos Bichos. Então, você vai aí fazer essa leitura desse poema. Você percebeu que nesse poema aí tem algumas palavrinhas que estão destacadas, tá? É sobre essas palavras que a gente vai trabalhar. Então, esse poema, ele conta a história de uma festa bem animada no mato, organizada pelos bichos. E cada animal toca um instrumento diferente e juntos fazem uma grande orquestra, tá? Vamos ler aí alguns trechos juntos, tá? Um dia, Mestre Coelho faz uma festa no mato. Foi cachorro e jacaré, gente demais aparato. O pinto ia com os pratos, o carneiro com o tambor, mosquito numa rabeca, era quase um professor, tá? E aí, pessoal, a pergunta que não quer calar: que instrumentos aparecem nesse poema? Analisa direitinho e responda aí. Quais instrumentos aparecem nesse poema? Vocês conseguem imaginar como que seria a festa dos bichos? Quais sons os animais fariam? É isso que eu quero despertar em você agora, essa curiosidade. E a atividade número 2, separando as palavras em sílabas. Palavras em destaque no poema. Você precisa, já falei que existiam algumas palavras que estavam destacadas aí no poema. E agora nós vamos separar as palavras em sílabas, né, e identificar a sílaba tônica. Ou seja, identificar a sílaba mais forte, tá? Exemplo aí, coelho, tá? Jacaré. Então vamos voltar aqui no coelho, vamos analisar de novo essa palavrinha aqui. Coelho.
sílaba mais forte do coelho? É o E. Jacaré. A sílaba forte é Ré. Ré. Ré do jacaré. É a última sílaba. Aparato. Aparato. Então, a sílaba mais forte aqui do aparato é o Rá, tá? Tambor. A sílaba mais forte é o Bor. Regedor. Então, nós temos aí regedor. Então, a sílaba mais forte é dor. É claro que nós temos outras palavras aí, vocês não vão separar todas, mas é bom a gente observar no texto e aproveitar dele o máximo para aprender sobre a sílaba tônica, tá? E agora marque a sílaba tônica de cada palavra no quadrinho em vermelho, tá? Atividade 3, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Essas palavras inicialmente parecem muito difíceis, tá? Mas não se apoquente, porque nós vamos conseguir, né, desmembrar isso aí, aprender mais sobre isso, da mesma forma como a gente tem feito na sala de aula, ok? Então, pessoal, agora nós vamos aprender a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Então, o que são, na verdade? Oxítona. A última sílaba é a mais forte. Um exemplo aí, popular. Ó, popular. Então, a sílaba mais forte na palavra popular é a sílaba lar. Então, a sílaba tônica da palavra popular é lar. Então, ela é uma palavra oxítona. Paroxítona. A penúltima sílaba é a mais forte. Vamos no exemplo aí. Estrofe. Na palavra estrofe, a sílaba tro, que é a penúltima sílaba, ela é a sílaba tônica. Então, essa sílaba, essa palavra, ela é paroxítona. E nas palavras proparoxítonas, a sílaba antepenúltima é a mais forte. Então, antepenúltima quer dizer que tem a última, a penúltima e a antepenúltima. Exemplo, poético, ó. Poético. Tá? Então, a gente chama poético. Veja onde que está aí a sílaba tônica da palavra poético, tá? Agora, nós vamos aí identificar algumas palavras nesse quadro aí. O poético, ele é proparoxítona, tá? Estrofe, a estrofe, ela é paroxítona, tá? A palavra popular é oxítona. Dica: palavras proparoxítonas sempre terão acento. Então, na atividade final aí, brincando com as sílabas, nós temos um desafio. Agora, você escolha uma palavra do poema e tente descobrir se ela é oxítona, se ela é paroxítona ou se ela é proparoxítona. E depois você compartilha com a turma. Combinado? Ok, pessoal, olha só. E nós temos um outro exemplo aqui que vai servir bem para vocês refletir. Vocês podem anotar aí essa palavra no pedaço de papel, no caderno, ou seja, o que você tiver para utilizar agora, tá? Vamos escrever carneiro. Olha, não precisa nem chamar o carneiro, porque a sílaba tônica de carneiro já aparece logo na frente.
carneiro. Então, a sílaba tônica da palavra carneiro é a penúltima sílaba. Então, ela é paroxítona. Vamos falar do violão. Vamos lá. Violão. A sílaba mais forte da palavra violão é o lão. É a última sílaba da palavra e ela é a nossa sílaba tônica. Então, nós vamos chamar ela de oxítona, tá? Conclusão, pessoal. Vamos concluir aqui essa página. Bem longa ela, né? Mas você tem certeza que vocês vão aprender o máximo que puder. O que a gente aprende hoje? Nós lemos um poema divertido, né? Imaginamos a festa dos bichos, aprendemos a separar as sílabas, nós descobrimos como identificar a palavra oxítona, paroxítona e proparoxítona, tá? Então, que tal você inventar um pequeno poeminha aí na sua casa sobre animais, por exemplo, usando aí palavras oxítonas, proparoxítonas, e aí você vai fazer a sua criação. Você vai criar o seu próprio poema utilizando aí as palavras oxítonas, proparoxítonas e oxítonas, ok? Aqui nós chegamos na página 41. Olha só, vamos lá. O que é que nós vamos aprender nessa página aqui? É sempre bom você assistir essa aula com seu livro didático para você não perder nenhuma explicação e acompanhar pelo livro, tá? Então, agora nós vamos falar sobre duas coisas que eu considero muito importantes em nossa língua. As sílabas tônicas e o substantivo. Primeiro, vamos aprender a dividir as palavras corretamente em sílabas e identificar a sílaba mais forte de cada uma dessas palavras, tá? Depois nós vamos descobrir, né, o que são substantivos, que são palavras que usamos aí para nomear tudo ao nosso redor, tá ok? Então vem comigo. A atividade número 1 diz assim: separando palavras em sílabas e identificando aí a sílaba tônica. Observem os objetos das imagens, da imagem aí. Nós temos uma lâmpada, um tênis, um boné, uma camisa, um dominó e um lápis. Então agora nós vamos dividir essas palavras em sílabas. Vamos dar uma pausa aqui, vamos colocar aí um reloginho, uma pausa para você fazer a atividade e depois retornar para fazer a correção. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Nós temos aí a palavra lâmpada. Vamos separar a palavra lâmpada batendo a palminha. Lâmpada. Ok? Igual o tio falou na sala. Lâmpada. Tênis. Ó, muito bem. Agora, boné. Dominó, lápis. Agora que nós já conseguimos separar essas sílabas, você vai contornar a sílaba mais forte de cada palavra. Posso fazer um risquinho, vai contornar, fazer um círculozinho em volta dela. Atividade número 2, classificando as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vamos lembrar aqui. Oxítona. A sílaba tônica está na última sílaba da palavra. Então, não se esqueça. Palavrinhas oxítonas é a sílaba tônica que está na última sílaba. Ok? Agora, vamos lá. Proparoxítona. A sílaba tônica está na penúltima sílaba. Não se esqueça, paroxítona, a sílaba tônica está na penúltima sílaba. Proparoxítonas, a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba.
Lembra que eu usei na sala de aula o exemplinho da fileira, que só tinha 3 coleguinhas? Eu mostrei para vocês a última, a penúltima e a antepenúltima. Então, as palavras proparoxítonas, a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba, ok? Agora classifiquem aí as palavras no quadro. Então, vamos fazer aí as respostas, tá? A palavra oxítona, a palavra paroxítona e proparoxítona, tá? Então, nós temos aí lâmpada, tênis, camisa, dominó, boné e lápis. Pessoal, agora o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa agora classificar. Veja que lá embaixo tem uma tabelinha. Então, veja bem, a palavra lâmpada, ela, a sílaba tônica dela, a sílaba mais forte, ela está na antepenúltima sílaba. Então, ela é proparoxítona. A palavra tênis, tênis. Então, a sílaba tônica está na penúltima sílaba. Então, ela é paroxítona. A palavra boné, então, ela é oxítona, porque a sílaba tônica está na última sílaba. Camisa, camisa. A sílaba tônica está na sílaba mi. A sílaba mi é a penúltima sílaba da palavra, então ela é paroxítona. Dominó. Então vamos gritar o dominó. Dominó. Então a sílaba nó é a última sílaba, porque a última sílaba nó é a nossa palavra tônica, é a nossa palavra que tem mais força ao ressoar. Então ela é oxítona, tá? E a palavra lápis, então lá é a nossa sílaba tônica. Então o que eu digo para você? A sílaba tônica de lápis é o lá, é a penúltima sílaba, então ela é paroxítona, tudo bem? Agora nós vamos para a próxima página, né? Aonde nós vamos falar sobre explorando os substantivos. Pessoal, aqui eu vou pedir bastante atenção para você, porque isso parece ser algo novo, né? Os substantivos, né? Eles são as palavras que nós usamos para dar nomes, para nomear tudo o que existe ao nosso redor. Objetos, pessoas, lugares, animais e até mesmo sentimentos. É isso mesmo. Substantivo são as palavras que dão nomes aos seres, tá? Agora nós vamos observar aí a capa desse livro, O Riso da Melancia. Olha que interessante esse título, né? Vamos descobrir aí o que tem para a gente descobrir? O que as crianças na capa estão pensando? Bom, se eu observando aqui, elas parecem estar felizes, elas parecem estar se divertindo, não é mesmo? Então, nós podemos ver sorrisos, movimento e alegria. Então, agora, anotem aí, né, 4 elementos que aparecem na capinha desse livro, tá? Pausa o vídeo, escreve aí as 4 palavrinhas, os 4 elementos que estão aparecendo nesse vídeo, ou seja, desculpa, não é no vídeo, é na capa do livro. Quem sabe faz ao vivo, né? Olha só, exemplo: bicicleta, criança, melancia e árvore.
tá? E aí, pessoal, brincando com o substantivo, né? Então a gente precisa brincar com o substantivo para a gente aprender. Desafio para você agora que eu vou lançar. Agora eu peço que você olhe ao seu redor, aí mesmo na sua casa, onde você está assistindo esse vídeo, tá? Escolha 3 substantivos que você pode ver na sala da sua casa, né? Ou na sala de aula, se você quiser também pensar na sala de aula. Exemplo, vamos pensar na sala de aula, que é onde a gente se encontra. Quadro, caderno, professor, né? Então, isso são substantivos. São palavras que nomeiam seres e objetos. Então, como dividir palavras em sílabas foi o que nós aprendemos hoje. Aprendemos as sílabas tônicas da palavra, né? Nós falamos agora sobre o substantivo, como que esses substantivos, né, que são palavras, como que eles são usados, né, para nomear as coisas ao nosso redor. Então, que tal agora você criar uma pequena frase aí na sua casa com 3 substantivos que você viu hoje? Então, escreva e depois compartilhe com seus colegas, tá? Mas não esquece não de compartilhar, tá? Então, vamos passar adiante. Olá, pessoal, aqui nós já chegamos na página 42 e 43. Então, aqui o que nós vamos aprender nesta página? Então, primeiro, nessa página a gente vai se divertir bastante, né? Porque nós temos ali umas adivinhas populares, né? E continuar aprendendo sobre o substantivo, né? Que são as palavras que dão nome a tudo aquilo que existe ao nosso redor. Além disso, nós vamos observar também a xilogravura, né, de Borges, né, identificar também elementos que aparecem nela. Então, vamos começar? Vamos começar ali pela adivinha, tá? A adivinha e suas respostas. Então, lendo aqui as adivinhas, né, tentando descobrir ali a resposta, nós temos a adivinha A. Só pode ser usado depois de quebrado. O que será? O que será? Então, se você pensou no ovo, você acertou. A adivinha B diz assim: trabalha quando o lápis erra. Então, o que nós usamos para apagar os erros do lápis, né? Nós usamos a borracha. Então, se você pensou na borracha, você acertou. A adivinha C diz assim: anda deitado e descansa em pé. Olha que interessante. Anda deitado e descansa em pé. É o pé. Então, se você pensou no pé, você acertou. A adivinha D diz assim: é verde, mas não é planta. Fala, mas não é gente. Olha só que interessante. O que pode ser verde e consegue imitar a fala? Então, a resposta é papagaio. Então, agora eu vou pedir para você, completar os espaços aí, né? Escrevendo as palavras correspondentes aos desenhos, tá? E na atividade 2, substantivos e a xilogravura, tá? A xilogravura de Borges. Então, vamos observar aí essa imagem. Então, eu vou pedir que você olhe esta obra de arte, né? Essa imagem é uma xilogravura do artista Borges. Ela está mostrando para a gente aí uma cena chamada Família de Pescador. A xilogravura, ela é uma técnica de ilustração onde os desenhos eles são esculpidos primeiro na madeira e depois carimbados no papel. É bem legal, não é? Que se você pensar no carimbo, aquele carimbinho que a gente carimba na agenda quando o aluninho não faz a tarefa, é a mesma coisa. Só que o desenho é esculpido na madeira e depois ele é carimbado no papel. Então, nós identificamos os substantivos, nós vamos identificar os substantivos ali na xilogravura, tá?
Então, nós vamos olhar atentamente para essa imagem, escrever alguns substantivos que nomeiam os elementos que aparecem, tá? Exemplos aí que a gente pode usar, ó. Aparece homem, aparece mulher, aparece rede, aparece peixe, aparece a árvore. Então, agora nós precisamos completar essas lacunas aí, escrevendo substantivos que vocês encontraram na imagem. Essa brincadeira, agora que a gente vai ver, só para descontrair, é uma atividade extra que eu vou propor para você. É a brincadeira do stop. Essa é uma brincadeira super legal, né, para treinar o substantivo em casa. Preste atenção. A regra do stop é escolher uma letra do alfabeto, preencher os campos com palavras que comecem com essa letra, por exemplo, nome, cidade, objeto, animal. Outros vão chamar também de adedanha, né? Então, quem terminar primeiro, grita stop. E aí você vai comparando as respostas com os seus colegas, tá? Então, o que é que nós aprendemos aqui nesta página? Nós nos divertimos com as adivinhas populares, nós aprendemos mais sobre os substantivos, descobrimos o que é uma xilogravura e identificamos elementos da obra de Borges, ok? Então, nós chegamos agora na página 44, 45, né? E aí, o que nós vamos aprender nessa página aqui? Então, nós vamos aprender sobre dois tipos de palavras muito importantes, né? Os substantivos comuns e os substantivos próprios, tá? Mas antes, vamos pensar, como chamamos um menino qualquer? Dizemos menino, certo? E esse menino, se esse menino tiver um nome como Oscar, então agora nós estamos falando de um menino específico. Quando eu falo menino, aquele menino, eu estou falando de qualquer menino. Mas se eu estiver falando do Oscar, eu estou falando de um menino específico. E essa é a diferença entre o substantivo que nós vamos estudar. Na atividade 1, substantivo comum e substantivo próprio, tá? Leitura da sinopse do livro O Cachorro do Menino. O livro O Cachorro do Menino, ele conta a história de um menino chamado Oscar, né, que convence sua mãe a comprar um cachorro, mas esse cachorro tem um problema e causa várias aventuras, né? Agora, olhem, né, as palavras destacadas, menino e Oscar, tá? Qual é a diferença entre essas palavras, tá? Substantivo comum, pessoal, são aqueles que nós usamos para falar de qualquer pessoa, de qualquer animal, de qualquer objeto ou lugar. Exemplo: menino, cachorro, cidade, né? Isso são substantivos comuns. O substantivo próprio nomeiam algo específico, tá? E sempre começa com a letra secreta. Qual que é a letra secreta? É a letra maiúscula. Lembra? Nome de pessoa, nome de cidade. Então, ou seja, substantivo próprio, ou seja, é o nome próprio daquele ser, tá? Então, vamos lá. Oscar. Oscar é o nome do menino. Menino é substantivo comum. Oscar é substantivo próprio. Dito. Dito é o nome do cachorro. Então, cachorro, substantivo comum. E o dito é substantivo próprio. Tá? São Paulo. Cidade é substantivo comum. São Paulo é o substantivo próprio. Então, São Paulo é o nome da cidade, tá? Agora nós vamos responder aí algumas perguntas. Você vai contornar
a primeira letra de cada palavra que está destacada, tá? Ou seja, que está em negrito aí, né? Qual dessas palavras foi escrita com letra maiúscula? Uma dica, ó, os substantivos próprios, eles sempre começam com letras maiúsculas, pois identificam algo único, tá? Atividade número 2, identificando o substantivo nos animais. Então, olhem aí os animais, na imagem aí, nós temos 3 imagens. Aqui nós temos um cachorro, nós temos um gato e nós temos um peixe. Mas será que esses são substantivos próprios ou substantivos comuns? Então agora escreva aí o nome de cada espécie e escolha um nome próprio para cada um deles. Ou seja, dê um nome para o cachorro, dê um nominho para o gato e dê um nome para o peixinho. Tá? Exemplo aí, substantivo comum, substantivo próprio. Cachorro, substantivo comum. Gato, substantivo comum. Peixe, substantivo comum. Agora, se eu estiver falando de um peixe específico, estou falando do Nemo, né? Eu estou falando do meu cachorro, o nome dele é Rei, né? Eu estou falando de um nome próprio, é o nome dele. Então, o nome das espécies cachorro, gato e peixe foram escritos com letras minúsculas. Então, se está com letra minúscula, é um substantivo comum. Agora, se eu chamo meu cachorro de Rex, Rex é um substantivo próprio. Se eu chamo a minha gatinha de Mia, é um substantivo próprio. Se eu chamo meu peixinho de Nemo, é um substantivo próprio. Então, foram escritos com letras, aquelas letrinhas mágicas, maiúscula, tá? Sempre que você for nomear, ou seja, dar nome, né, a um animal, dar nome a um lugar, a uma pessoa com nome próprio, você vai usar a letra maiúscula, tá? Então, nós temos uma atividade extra, né, para você criando nomes próprios. Então, qual é o desafio que eu tenho para você? Agora você escolhe 3 objetos da sua casa ou da sua sala de aula e dê um nome próprio para eles. Exemplo, minha bicicleta, substantivo comum. Chamei de meu furacão, substantivo próprio. Minha mochila é substantivo comum. O nome da minha mochila é Tigrão, é o substantivo próprio, tá? Meu caderno é um substantivo comum. Sabichão é o nome do meu caderno, então é um substantivo próprio. Então agora compartilhe aí os seus nomes criativos com a sua família, né? Anota no seu caderno e vai ficar tudo bem, ok? Olá pessoal, já chegamos aqui na página 46 e 47, né? Nós vamos aqui fazer uma revisão sobre os substantivos, mas de um jeito mais leve, mais legal. E nós vamos organizar algumas palavras em substantivos comuns e substantivos próprios. E também conhecer um tipo diferente de poesia, que é o poema visual. Então eu sei que você já deve ter pensado que um poema ele pode ser feito só com versos, né, e só com estrofes, mas na verdade não, tá? Antes nós vamos revisar aí os substantivos comuns e os substantivos próprios, tá? Os substantivos comuns, na verdade, e próprios, né, assim como eles são divididos agora, nós vamos lembrar a diferença entre eles. Primeiro, que o substantivo comum, ele vai nomear algo ali de forma muito geral. Exemplo, animal, cor, cidade, país, caderno, isso é substantivo comum. Já o substantivo próprio, eles nomeiam algo específico e sempre começa com a letra maiúscula. Por exemplo, eu posso falar para você assim, eu preciso mudar de país.
País é um substantivo comum, mas se eu dou nome a esse país, ele se torna um substantivo próprio. Então, eu chamo meu país de Brasil, a cidade de São Paulo, Maria, Rafael. Então, ele deixa de ser comum para ele ser, né, um substantivo próprio. Então, agora nós vamos preencher os quadros aí. Substantivos comuns, vamos preencher animal, cor, o objeto de sala de aula, cachorro, azul, lápis, gato, vermelho, caderno, peixe, verde, quadro e substantivo próprio, né? País, isso aí é substantivo próprio. Nome, né? Do país, cidade, pessoa. Brasil, que é o nome de um país, é um nome próprio. Rio de Janeiro, Ana, França, Salvador, Lucas, Portugal, Recife, Pedro, e agora você vai marcar aí a resposta correta, tá? Em qual dos quadros, né, os substantivos devem ser iniciados sempre com letra maiúscula no início, tá? No quadro de substantivos próprios, né, pessoal? Lembra? Se tudo que for um nome e nomeia algo específico, ele tem que ter o seu nome escrito com letra maiúscula, igual o seu nome. Você é um menino. Tá, um menino é um substantivo comum, mas um menino que tem o nome de Moisés, ele tem substantivo próprio, tá? Então, o substantivo próprio sempre vai iniciar com uma letra maiúscula, porque ele está nomeando algo muito específico. Então, nós vamos aí para a atividade 2, né, uma nova leitura, e aí eu vou te perguntar o que é um poema visual. Anteriormente, nós estudamos o cordel, que é um poema escrito em versos e rimas. Agora, nós vamos conhecer um poema visual, que é um tipo de poesia que usa as palavras para formar uma imagem. Como você pode ver aí, se você observar esse poema, ele está em formato de espiral. Então, o poema que nós vemos agora, ele tem um formato diferente. Ele forma um desenho com as palavras, tá? Então, nesse caso, ele está em forma de espiral, parecendo uma galáxia ou parecendo aí também um buraco negro. Então, agora nós vamos pensar sobre esse poema. Quais foram as suas opiniões sobre esse poema? Né? O que você pensou quando você viu um poema escrito nesse formato? O que vocês acham do formato desse poema? Diferente, né? Então, é sim diferente. Será que ele nos faz pensar sobre algo específico? Vamos lá, vamos pensar. Pergunta 2. Sobre o que trata esse poema visual? Pessoal, do que trata esse poema visual? O poema, ele fala sobre algo que se espalha, que gira, que tem movimento, né? Ele menciona palavras como galáxia, espiral, buraco negro, né? Então parece que o autor fez de propósito mesmo, né? Ele quis representar o espaço, a ideia de algo sem fim, que vai girando, girando, girando e nunca tem fim, é uma espiral. E aí, pessoal, uma dica para vocês: os poemas, né, visuais, eles combinam arte e também poesia, tá? E eles usam uma palavra não só, né, pelo desenho, mas também pelo formato que elas criam, tá? Então, a gente pode também treinar isso aí, tentar criar o nosso poema visual. Então, agora é sua vez. Quero que você crie um poema visual aí. Você vai escolher um tema. Pode ser um objeto, pode ser um animal, pode ser um sentimento, e você vai escrever aí um poema sobre esse tema,
tá? Então tenta aí organizar as palavras de uma forma que te lembre um desenho, tá? Então, por exemplo, se eu escolher o sol, então eu posso escrever um poema e dispor das palavras em forma de círculo, né? E aí, o que nós, pessoal, podemos aprender com isso, né? Nós hoje, nessa página, nós aprendemos, revisamos o substantivo comum, revisamos o substantivo próprio, descobrimos que o substantivo próprio, eles sempre começam com letra maiúscula. Nós conhecemos o poema visual, que mistura a arte e palavras para criar um efeito no leitor, né? Um efeito especial. Então, que tal você, né, observar aí um objeto ao seu redor, tentar criar aí um poema visual sobre eles e depois compartilha com a gente, tá? Pessoal, nós chegamos aqui na página 48 e 49, né? Nós vamos fazer aqui uma explicação bem prévia, né? O que nós vamos aprender aqui nessas páginas, né? Então, nós vamos continuar explorando o mundo dos poemas. Nós já vimos o cordel, que tem versos rimados, né? É uma estrutura bem organizada. Então, agora nós vamos entender o poema visual, né? Que é uma forma diferente da gente brincar com as palavras. E, além disso, nós vamos aprender a declarar um cordel. E isso significa que nós vamos treinar a leitura de um poema de uma forma muito expressiva, né? Prestando aí o máximo de atenção ao ritmo e também à entonação, tá? Primeiro, atividade 1, analisando o poema visual. Pessoal, a pergunta número 3, qual imagem esse poema forma? Olhando para esse poema aí, nós percebemos que ele tem palavras organizadas de forma circular, como se estivesse girando ali ao redor de um ponto central, né? O que isso lembra vocês? Pensar. O poema, a resposta é, o poema forma uma espiral parecendo uma galáxia ou até mesmo um buraco negro. A pergunta número 4, ela diz assim, contorne as imagens que tenham elementos citados no texto e que tenham forma semelhante ao poema. Então, agora nós temos aí 3 imagens, né? Nós temos um buraco negro, um pirulito colorido em espiral e uma onda de mar. Qual delas se parece mais com o formato do poema? Então, se você pensou que o buraco negro e o pirulito, né, você acertou, pois ambos têm formato de espiral, assim como as palavras do poema também. A pergunta 5, analisando a palavra centro. A letra A, como aparece a última letra dessa palavra? Então, pessoal, a última letra da palavra centro, ela aparece separada do restante da palavra e colocada dentro de um ponto, né? Na letra B, por que essa letra foi ilustrada dessa maneira? Olha só, o autor fez isso, pessoal, justamente para representar uma ideia de centro, né? Ou seja, o meio do espiral do poema. Então, assim como uma galáxia, ela tem um centro ao redor do que tudo gira, o poema usa essa disposição visual para reforçar o significado. E na atividade 2, né, comparando o poema visual e o cordel. A pergunta 6, qual a principal diferença entre o poema visual e o cordel? Pessoal, olha só. O cordel, ele tem uma mistura tradicional, né, com versos, rimas, bem organizados. E ele é lido de forma linear, como uma história rimada mesmo. Já o poema visual,
ele organiza as palavras de um jeito diferente, criando uma forma artística que ajuda a passar a sua mensagem. Então, o cordel, ele é um poema estruturado em versos e estrofes com rimas, e o poema visual brinca com a disposição das palavras para formar imagens, né, e estimular a imaginação do leitor, tá? E aí nós temos, né, a produção oral, declamando um cordel. Então, agora que você já conhece o cordel, nós vamos aprender a recitá-lo de voz alta, tá? Então, vou te dar um passo a passo aqui para você conseguir declamar um cordel, tá? Fazer uma declamação. Então, relembrar as características do cordel, tá? O cordel, ele narra histórias em versos rimados. Suas estrofes costumam ter o mesmo número de versos, tá? As rimas, normalmente, elas aparecem no segundo, quarto e sexto verso das estrofes. E eu peço para você que escolha um cordel para declamar. Leia o cordel com atenção e identifique-se com as rimas. Pratique a leitura sempre em voz alta, perceba o ritmo dos versos, tá? E aí eu vou fazer, né, uma aula para você, né, para a gente fazer esse trabalho. Então você assista um vídeo de declamação, né? Encontre um vídeo aí de pessoas declamando cordéis e observe aí a entonação e o ritmo que eles utilizam, tá? Uma dica importante para você: a declamação do cordel precisa ter emoção, tá? Não pode ser algo assim lido de forma monótona, né? O segredo está em dar ritmo, né? Em destacar as rimas, tá ok? E aqui nós chegamos na página 50 e 51, né? Nós vamos fazer uma explicação prévia aqui para a gente fazer, né, um fechamento bem inspirador, para que você não esqueça mais essa aula, tá? Introdução, nós vamos colocar aí na prática o que nós aprendemos, tá bom? Então, aqui, pessoal, o mais importante é colocar em prática o nosso conhecimento, ou seja, o conhecimento que foi adquirido até aqui. Então, vocês sabem agora o que é um cordel, entenderam o poema visual, né? E dominaram o conceito de sílaba tônica. Então, agora chegou a hora da gente declamar um cordel, né? E refletir sobre a nossa aprendizagem, tá bom? Na atividade número 1, né, como que você prepara uma declamação de cordel? Veja, primeiro, a gente precisa organizar, decidir a ordem das apresentações, respeitar o ritmo de cada colega, tá? Então, a gente ainda vai fazer isso ainda. O Titio está preparando aqui, né, um cordel para cada um participar dessa atividade, que vai ser uma atividade coletiva, né? Vai ser feita em sala de aula, tá? Então, vamos lá. Atividade 2, ali, ó, avaliando a declamação, né? Reflexão após a apresentação. Então, depois que você declamar um cordel, é importante você refletir o que foi bom, o que é que se pode melhorar, tá bom? Então, eu fiz assim, uma boa pesquisa antes de escolher esse cordel para vocês, tá? Então, a gente vai ensaiar bastante, você vai ensaiar em casa para a gente fazer uma apresentação de cordel na sala de aula, tá ok? Então, pessoal, aqui nós vamos ficando, né? Nós vamos fazer um resumo aqui do que eu estudei, né? E aí, nós estudamos cordel, né? Poema escrito em estrofes, né, e versos bem organizada, né? Surgiu da tradição oral e pode ser acompanhado de estilogravuras, narra as histórias e pode tratar de diferentes temas. Ele é publicado em folheto, livros e na internet, né? Já o poema visual, ele é um tipo de poema em que as palavras formam ou sugerem uma imagem.
e dá aí um tratamento artístico aos versos. Então, a sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Então, ela pode ocupar a última, ela pode ocupar a penúltima ou a antepenúltima sílaba, tá ok? A classificação da sílaba tônica: oxítona, última sílaba da palavra, caju, né? A paroxítona, a penúltima sílaba mais forte, né? E aí, no verso, por exemplo, ó, verso. Então, verso é a penúltima palavra, a penúltima sílaba, né? Então, ela é a sílaba tônica. Então, ela é proparoxítona. Não, ela é paroxítona. Pessoal, uma palavra paroxítona, a sílaba tônica dela é a penúltima. E a proparoxítona, a antepenúltima sílaba é mais forte, como em poético. Poético. Então, se poético, nós temos a última, a penúltima e a antepenúltima, né? Que é o é. Então, eu espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham aproveitado o máximo desse vídeo. Pode assistir quantas vezes quiser, tá? E a gente se encontra na sala de aula para tirar as nossas dúvidas, dar vista no nosso livro e acompanhar as correções de perto, tá ok? Um super beijo para vocês, fiquem todos com Deus.